Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema Economia Urbana. Em 50 anos, o Brasil rural se tornou urbano. Com a ocupação desordenada da cidade, surgiram problemas como a falta de saneamento básico, poluição ambiental, congestionamento, violência. Mudanças que também se refletiram no mercado de trabalho, com a expansão do setor de serviços. Mas o desemprego e o alto custo de vida levaram muitos trabalhadores para a periferia. O deslocamento ficou mais caro e mais demorado, o que influenciou na qualidade de vida do trabalhador. Com o caos urbano, os gestores públicos têm o desafio de promover políticas públicas que recuperem a qualidade de vida nas cidades. Esse é o tema do programa de hoje, que tem como convidado o professor e economista Ricardo Lima, da Universidade de Brasília, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Professor, vamos começar por esse conceito de economia urbana que precisa ser decifrado, porque parece uma novidade, embora já haja uma estrada percorrida de trabalho teórico e prático nisso. O que é economia urbana? Economia, de um modo geral, a ciência econômica é uma ciência ampla, que pode ser aplicada a vários setores. Então, existe macroeconomia, microeconomia e também economia internacional, economia agrícola, economia regional. E a economia aplicada aos desafios das cidades é a economia urbana. Como é que ele se contrapõe, o termo economia urbana, ao termo ou ao conceito de economia rural? Bom, a economia rural trata dos problemas do campo, às vezes de questões extrativistas e basicamente da safra, da pecuária, coisas que não se encontram na cidade. A economia urbana trata de desafios como a pobreza urbana, como o congestionamento, o saneamento, etc. O Brasil experimentou taxas de crescimento econômico e também de industrialização muito expressivas. Essas taxas, principalmente a partir de 1930, alcançaram níveis muito elevados, o que acarretou num crescimento e numa industrialização, embora muito fortes, mas também acompanhadas de deformações. E com isso, a população que era majoritariamente rural migrou para as cidades. Hoje o Brasil é um país urbano. Quais os desafios que esse crescimento desordenado traz para a economia urbana? Esse crescimento foi realmente desordenado. Não foi algo fruto de uma política pública, por exemplo. E o desafio maior era absorver todas essas pessoas na cidade. Entre 1960 e 2000, por exemplo, num espaço muito curto de 40 anos, 106 milhões de pessoas foi o aumento da população nas cidades, enquanto que o aumento da população brasileira foi menos de 100 milhões, 99 milhões por aí. Isso causou uma pressão enorme sobre os serviços urbanos, sobre educação, sobre saúde, sobre saneamento, sobre habitação, uso do solo, transporte. E essa pressão, eu acho que o Brasil até respondeu muito bem, porque as pessoas, bem ou mal, vivendo formalmente ou informalmente, conseguiram ficar nas cidades. Por razões que têm a ver com a qualidade de vida que a cidade oferece. E também o mercado de trabalho foi capaz de absorver essas pessoas todas no período da industrialização e até hoje, mesmo com um crescimento relativamente baixo, o país continua criando empregos. Por exemplo, hoje nós temos aí problemas agudos ainda de moradia, de desemprego. Favelização, por exemplo, é um problema muito sério ainda no Brasil. São milhões que vivem em comunidades que antes costumavam se chamar de favelas.
E há também um novo problema, que é a dificuldade criada pela obstrução da mobilidade urbana. Como que a economia urbana, na sua teoria, na sua prática, podem ser pensadas essas práticas e teoria no sentido de fazer o enfrentamento adequado a esses problemas? Esses problemas não dependem só das cidades. É preciso que a União, os estados e os municípios trabalhem conjuntamente para resolver esses problemas. Por exemplo, para criar emprego nas cidades, é muito difícil que uma cidade sozinha consiga fazê-lo. Então, é preciso que haja crescimento econômico no país para que sejam criados empregos na cidade. Isso sem contrapor o emprego, quer dizer, sem contrapor o crescimento com as questões sociais. Estas coisas, muitas vezes, as pessoas veem como substitutas. Ou você cresce ou você investe no social. Isso não é assim. Estas coisas são absolutamente complementares. Isso se vê melhor ainda nas cidades, quando se vai fazer o planejamento das cidades. Eu diria que as prioridades eu não chamo de problemas. As coisas que você chamou de problemas, eu chamo de desafios. Desafios. São 3 os principais desafios que eu vejo como prioridades para serem enfrentados. O primeiro é a questão da pobreza urbana. Pobreza é uma coisa mais ampla, que envolve também desigualdade, envolve a cidade partida, uma cidade formal, uma cidade informal. A segunda questão, uma questão mais de competitividade, produtividade, de eficiência do funcionamento das cidades. Essa questão envolve infraestrutura, investimentos nos serviços urbanos, etc. E a terceira questão, que é muito menosprezada pelas pessoas em geral, nas cidades e fora delas, porque sempre se acha que os investimentos devem ser no crescimento ou na pobreza, é a gestão. A gestão urbana é uma coisa de fundamental importância e, para isso, é preciso formar pessoas de várias áreas, para trabalhar com gestão urbana, mesmo em coisas muito simples, como, por exemplo, fazer uma prestação de contas bem feita, ou ser capaz de apresentar um projeto para beneficiar o município ou a cidade. Por que a gestão urbana é menosprezada? Eu estou falando de uma experiência que eu tive de planejamento urbano durante 2 anos, que foi na metrópole do Recife. No Recife. E esse planejamento não é um planejamento em que só técnicos trabalham, não é um planejamento de gabinete. Não basta a tecnocracia. Não é um planejamento tecnocrático. Tem que contar com os movimentos sociais, com os atores sociais, com o sistema político. Todos os interessados, o setor privado, as empresas, os sindicatos, enfim, igrejas, pescadores. E lá, tanto os técnicos quanto a população deu uma prioridade muito baixa para a gestão. Eu vi um tripé de coisas complementares, que eu chamo de habitabilidade, que é o lado social, e competitividade, que é o lado econômico. Essas 2 coisas voltadas para a inserção social. E elas sendo complementares. Você não pode fazer uma coisa sem fazer a outra, porque quando você desenvolve muito o lado do crescimento, você abandona o lado social e principalmente gera má distribuição de renda, como já aconteceu no passado. Quando você olha, e também problemas com o meio ambiente, quando você olha muito social, você
esquece o lado do crescimento, dificulta, cria problemas para o crescimento, porque o investimento não vem se você está só investindo no lado social, e também traz problemas para o meio ambiente. A gestão ajuda a resolver esses problemas, e lá no Recife, enquanto que 74% dos recursos disponíveis no planejamento, um planejamento de 15 anos, foram para o lado social, o que é razoável, porque lá tem muito problema social. O restante, quase todo, para o lado econômico, para a infraestrutura, etc., e 0, qualquer coisa para a gestão. Não sobrou nada para a gestão. Porque o sistema de gestão não é valorizado quando você teria que tê-lo para poder fazer um acompanhamento do projeto, para poder fazer avaliações, para poder implementar o planejamento. Quadros, inclusive, não? Formar quadros, inclusive. Porque é preciso formar quadros. Sem dúvida. Essa é uma... Agora, como é que o senhor analisaria o fato de que nós estamos num momento em que há uma intensa atratividade das cidades, porque a economia rural é cada vez mais mecanizada, tem sido até bastante exitosa do ponto de vista de sua produtividade, mas não na incorporação da mão de obra, que pela inexistência da reforma agrária acaba migrando novamente para as cidades. E também estamos no momento das mais baixas taxas de desemprego da história do Brasil, segundo o IBGE. Ou seja, esses dois fatores não acrescentam desafios, que o senhor chama de desafios, eu chamei de problemas, né? Mas, digamos, a terminologia que o senhor adota deve ser mais apropriada. Que tipo de desafios para a economia urbana esse cenário novo coloca? Não só esse cenário novo, mas tudo o que aconteceu no passado. Os desafios acúmulo, né? são grandes. Você tem toda a razão. Atualmente, aproximadamente 10% da PEA, 10,5%, continua no campo. Mas esse número... PEA, a população economicamente ativa. Né? Economicamente ativa. Esse número vai cair para algo em torno de 3% no futuro, se nós seguirmos o que aconteceu em todos os países desenvolvidos. Isso significa que dos 30 milhões de pessoas que vivem no campo, uma boa parcela vai se transferir para a cidade, ou não vai trabalhar no campo, mesmo morando no campo, vai trabalhar na cidade ou ligado a empresas da cidade. Usando o serviço da cidade, portanto. Usando o serviço da cidade. Então, a pressão sobre educação, saúde, transporte, saneamento, etc., habitação, vai continuar. Vai continuar. Eu sou muito otimista quanto às soluções para esses desafios. Eu acho que o uso da tecnologia, o funcionamento do mercado de trabalho, principalmente se houver duas coisas, crescimento e educação de qualidade. Nós vamos falar nesses dois temas no próximo bloco. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Agenda Econômica, que está discutindo hoje economia urbana, e voltamos já já. Fique com a gente.